Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite, dá um glória aí. Glória a Deus, o povo está feliz nesta noite. Irmãos, eu confesso que essa campanha, o Rodrigo começou pregando aí sobre José, foi uma bênção. A última quarta-feira que nós estivemos aqui sobre esse tema, nós presenciamos a glória de Deus neste lugar, falando de marcas, feridas, cicatrizes, que todos nós carregamos de alguma forma, ou porque Deus quis, ou porque a gente se meteu em coisa que não deveria se meter, mas a nossa vida é assim. Eu queria que você abrisse, irmãos, a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo é o 16, e a gente vai seguir até onde Deus permitir nessa noite. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Irmãos, quando eu estava buscando em Deus essa palavra, a pergunta que me veio à memória é: quem tem promessa de Deus assim? Quem Deus já fez uma promessa e ainda não aconteceu? Levanta a mão assim. Deus fez uma promessa e ainda não aconteceu. Todos nós. E essa promessa já faz muito tempo? Sim ou não? Tem alguma coisa errada. E a gente percebe assim, talvez você não queria ouvir isso, mas Deus não tem pressa, irmãos. Deus, quando faz as suas promessas, Ele não tem pressa. Assim, desse jeito. Se você já está desesperado, Senhor, aquela promessa que tu fez semana passada, misericórdia, irmão, está fresquinha ainda. Semana passada, está fresquinha ainda. Tem gente que já está 1 ano, 2, 3, 4, 10. Eu acho que não tem ninguém aqui igual o Caleb, não, acho que não. O Caleb é demais, né? 45 anos, esperando a promessa do Senhor, e a gente não entende por que aquela promessa não foi dada depois que a terra foi conquistada. A gente não entende essas coisas. Mas amém, irmãos, vamos falar sobre marcas, falar sobre cicatrizes, falar sobre ferida. 1 Samuel, capítulo 16, vai contar uma história, um dos reis mais famosos que passou por essa terra, e vai falar um pouco a questão da vida de Davi. Vai falar de como ele foi chamado, a vida que ele vivia, as pelejas que ele teve, as promessas de Deus na vida dele. A gente vai fazer um resumo, porque se a gente for falar da vida de Davi, a gente vai levar muito tempo aqui. Mas o objetivo é identificar o que aconteceu na vida de Davi com a nossa vida. Por que às vezes Deus promete, a coisa não acontece, e a coisa até piora, e a coisa fica até difícil, mas não foi Deus que prometeu? Foi. A gente precisa sair daqui com a nossa fé alicerçada de que Deus prometeu, independentemente daquilo que você esteja vivendo, independentemente do quadro. Talvez o quadro é incompatível com a promessa, mas a promessa dele continua de pé. Independentemente de que você não enxergue, independentemente de que você até duvide de que foi realmente Deus que prometeu. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e venho. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. Olha, irmãos, que coisa impressionante. O cenário que a gente está vivendo, que Deus governava a nação de Israel. Deus usava os sacerdotes e governava Israel. E é maravilhoso, irmãos, quando Deus governa a nossa vida. É maravilhoso quando a gente coloca a nossa vida, a nossa confiança nas mãos do Senhor. Mas nem sempre é assim. De vez em quando dá uma loucura no nosso coração. De vez em quando bate uma loucura em nossa vida e a gente toma algumas atitudes fora da direção do Senhor. Acontece com todo mundo. Não só acontece contigo. De vez em quando a gente dá uma loucura. Eu sou dono do meu nariz, eu vou tomar as minhas próprias decisões. E a gente toma essa decisão, quebra a cara, se arrepende, depois volta.
E isso em todas as áreas da nossa vida. Eu vou fazer a faculdade, não consulto o Senhor, mas eu quero fazer essa daqui. É da vontade de Deus essa daí? Mas você falou que vai fazer e você faz. E depois você não é feliz naquilo que você fez porque você não consultou primeiro o Senhor. Eu vou entrar nesse trabalho aqui porque eu quero fazer isso aqui, mas consultou o Senhor? Sim, querido. Tudo que nós vamos fazer, temos que consultar o Senhor para saber se é da vontade do Senhor. E às vezes a gente não pergunta, e depois que a gente está no olho do furacão, a gente, Senhor, é da tua vontade, mas já está no olho do furacão. E Deus fala, não era da minha vontade. E agora o que você faz? Porque aqui Israel estava sendo governado pelo Senhor. Israel estava na mão do Senhor. A Israel vira para o Senhor e fala assim, nós não queremos mais ser governados pelo Senhor. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. A nação queria um rei, igual todo mundo tinha. Desprezou aquilo que Deus tinha dado, ou seja, a direção do Senhor, irmão, sempre é melhor em nossas vidas. Mas Israel também queria um rei, como todas as nações queriam, como todas as nações tinham um rei. E Samuel fica triste com aquilo. Samuel começa a entristecer o seu coração, e Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, por que você está triste? Samuel era o sacerdote, irmãos. Era um homem que estava na direção de Israel, era um homem que recebia as orientações de Deus para Israel. Mas ele ficou triste, porque o povo não queria mais aquilo. O povo queria um rei como todas as nações tinham. E Deus fala assim, Samuel, por que você está triste? O povo não rejeitou a você, Samuel. O povo está rejeitando a mim. Não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. Porque o povo quer um rei. Então deixa o povo escolher um rei. E o povo escolheu Saul, bonitão, musculoso, forte. A Bíblia diz que ele era diferenciado, irmãos. A Bíblia diz que ele era bonitão. A Bíblia diz que ele, no meio da multidão, ele sobressaía sobre os ombros. Ele estava acima. A estatura dele era grande. Ele era forte. Ele tinha porte de guerra. Ele tinha cara de rei. Ele tinha porte de rei. Ele tinha aparência de rei. E foi esse que o povo escolheu. Bonitão, cara de rei, nome de rei. E o povo escolheu Saul. Mas foi a escolha do povo, não foi a escolha de Deus. Até começa bem, mas depois, ao longo do caminho, ele começa a trocar os pés pelas mãos. E Deus vai dando alerta para ele, mas ele vai tomando o seu próprio caminho. Ele vai tomando a sua própria direção. O tempo todo Israel foi guiado por Deus. Todas as vezes, se você for ler a história de Israel, Israel quando começa a ter rei, mesmo Israel tendo rei, o rei consulta o profeta. Por quê? Israel, ele caminha sobre a direção de Deus. Mas ao longo do tempo vai levantar rei que não serve ao Senhor, rei que serve ao Senhor, rei que é bom aos olhos do Senhor, rei que é ruim aos olhos do Senhor. E em toda a nossa história isso não muda. Tem igrejas boas, tem igrejas ruins, tem pastores bons, tem pastores ruins, para você não achar que isso não acontece. Porque o problema, irmãos, não está em Deus, o problema está no homem. Então ele falou assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Pega o teu azeite, vai à casa de Jessé, porque dentre os filhos eu escolhi um. Irmãos, Jessé tinha 8. Quem era? Quem era o escolhido? É interessante, irmãos, como que às vezes Deus é muito claro em certas situações, mas em outras não. E é exatamente quando Deus não é claro que a gente erra. É exatamente quando Deus não é específico que a gente erra. Você quer ver uma coisa? Abraão, eu vou te dar um filho. Deus falou quando? Não. Só falou que ia dar. Um ano se passou, Abraão idoso, Sara
idosa, 2 anos, opa, tem alguma coisa errada. É o tempo. Lembra do tempo que eu te falei? Que às vezes a coisa não acontece na hora que você quer. Daqui a pouco o tempo vai passando, Sara vai ficando nervosa. Olha, Abraão, é melhor você pegar uma concubina e gerar um filho aí. Aí começa, irmãos. Aonde Deus não é específico, é onde a gente sai da direção. É quando Deus te faz uma promessa e aquela promessa ainda não aconteceu e você vai querer dar jeitinho. Mas se ainda não aconteceu, fique naquilo que Deus falou. Fique somente com a promessa do Senhor. É porque é exatamente nessas questões aonde o homem erra. E Sara foi querer dar um jeitinho, arrumou um problema e esse problema está até hoje, Israel. Porque ela foi querer dar um jeitinho. E aqui, Deus não é específico. Entre os filhos. E a gente vai caminhando mais um pouquinho aí. E ele foi a Jessé. Irmãos, a história é interessante. Samuel era um homem muito usado por Deus. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era extremamente usado por Deus. Samuel ficava esperando a direção do Senhor. Quando ele sai do seu lugar e ele chega na casa de Jessé, todo mundo começa, o que ele veio fazer? É de paz a vinda dele? Porque quando ele saía para fazer, ele saía na direção do Senhor. Quando o servo do Senhor, ele sai na direção, o inimigo fica confundido. O que ele vai fazer? Qual é a ação agora? Mas ele está esperando o quê? A ordem do Senhor. Mas Deus ainda não tinha dado a ordem. Deus falou, dentre os filhos. Samuel, irmãos, tinha intimidade com Deus. Mas entender as coisas de Deus é complicada. Entender a vontade de Deus é complicada. Você não vai conseguir entender a vontade de Deus pela razão humana. E é aí que muita gente erra. Se Deus falou que vai curar, mas vai ser como? Não interessa. Ele somente disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Não queira interpretar como vai ser, de que modo vai ser, porque o milagre ele pertence a Deus. Samuel tinha intimidade. Ele estava na direção de Deus. Mas na hora que ele vai ungir, olha o que diz a tua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Vou ler o primeiro 5. E disse ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Versículo 6 agora. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha, irmãos, Samuel, sacerdote, profeta, mas caiu no mesmo erro que a nação de Israel caiu quando escolheu um rei. Forte, cara de rei, jeito de rei. Olha a palavra dele, certamente, é esse aí, cara de rei. Irmãos, não se preocupe se você está sendo desprezado. Não se preocupe se ninguém olha para você. Fica tranquilo, irmãos. A ótica de Deus não é igual à nossa. Porque ele falou assim, ó, certamente este é. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência. A primeira chamada que o profeta, irmãos, ele toma do Senhor. Samuel, não atentes para a aparência. O que Deus quis dizer? De cara, não é esse. E ele continua, nem para a altura, nem para a sua estatura. Irmãos, o Senhor ele é categórico, porque eu tenho rejeitado. A primeira escolha de cara, Deus fala assim, ó, eu tenho rejeitado. Ou seja, quando vier o próximo, não olhe para a aparência. E o profeta, amém, Senhor. Então chamou Jessé Abinadab, o segundo, e o fez passar diante de Samuel, a qual disse,
nem a este escolhido o Senhor. Irmão, o Senhor já de cara, o Senhor já foi falando assim, ó, nem olha para esse. Porque ele olhou e falou assim, não, esse, Senhor, ó, nem é esse também. Versículo 9. Irmãos, eu vou correr aqui rapidinho. Então Jessé fez passar Samar, porém disse, também a este, nem tampouco tem escolhido. Os três, irmãos, era a preferência de Jessé. Os três era a preferência também de Samuel. O Senhor, não é esse, não é esse e não é esse. Então, é os 4 restantes. Porque só tinha 7 aqui. O quarto passa, o Senhor, passa batido, esse aí também. O quinto entra, passa batido. O sexto entra, também não é esse não. O sétimo entra, também não é esse. Acabaram os moços. Só tinha uns 7, irmãos. Qual é a mensagem que nós estamos trazendo aqui? Qual é a mensagem que o evangelista Rodrigo trouxe para a igreja? Marcas, cicatrizes e feridas. José era abandonado pelos seus irmãos. José era rejeitado pelos seus irmãos. A história aqui é diferente. Davi era rejeitado pelo seu pai. Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Nem à mesa estava. E é interessante isso, irmãos. Assim, versículo 10, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. O pai, irmãos, pegou os 7 filhos, colocaram ali, e Samuel ficou confuso. O Senhor negou esses 7 aqui. E ele ficou confuso com isso. Porque o Senhor falou, eu vou escolher entre os filhos passaram os 7. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens. Irmãos, é interessante, ele disse, ainda falta um menor. Entende, irmãos, o que Deus está falando para nós nesta noite? Não importa quantas das vezes foi rejeitado, não importa quantas das vezes não foi escolhido, mas aqui, acabou todo mundo? Não, ainda falta o menor. E por que ele não está aqui? Ele não está lá no campo. Nem convidado foi, irmãos. E a gente começa a olhar para essa história e a gente começa a perceber como é que o Senhor, Ele escolhe. Como é que o Senhor lida com as nossas vidas? Porque quando o Senhor ele fala que vai tirar você do monturo e vai colocar você entre os grandes, você não consegue entender o processo. Mas como que eu vou chegar aí? Como que o Senhor vai fazer? Não importa. Ainda falta o menor. Eu fiquei gravando isso aqui, eu falei, Jesus, ainda falta o menor. E a palavra, irmãos, ela vem, nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Esse menor que falta, se Jessé só tem 8, nós concluímos que quem é esse 8º? Quem é, irmãos? É aquele da qual o Senhor falou que escolheu. É aquele que o Senhor falou assim, ó, eu já rejeitei a Saul e vou levantar outro rei. Se passar os 7, não eram os 7, logo nós entendemos que o 8º era ele. Era quem o Senhor escolheu. Era quem o Senhor mandou ungir. E é interessante, irmãos, que o Senhor tira de trás. Por isso que você não queira entender como que o Senhor trabalha. É por isso que você não queira entender como é a lógica do Senhor. Porque não existe lógica. Mesmo você estando ferido, mesmo você estando com marcas, o Senhor te escolheu. Ele vai até o fim com o propósito dele na tua vida. Mas tem feridas no caminho. E eu achei interessante, Rodrigo, que quando você falou assim, cicatrizes, para ter cicatriz teve o quê? Feridas. Se você tem uma cicatriz é porque você já foi ferido. E fica lá. Toda vez que você olha, você lembra. Você foi ferido. E Davi aqui, irmãos, ele é escolhido. E aí, Rodrigo, a mesma coisa que Deus fala, Deus vai falar para Davi o tempo todo. E o Senhor era com ele.
Agora eu quero te falar aqui, abrir um parênteses aqui. Aonde Davi estava? No campo, sozinho, sem companhia de ninguém, contando estrelas, no isolamento. Às vezes você olha para a tua vida, parece que Deus virou as costas para você, parece que não tem nada acontecendo, parece que você está sozinho. Davi estava assim. Os irmãos estavam na casa do pai, ele estava longe cuidando das ovelhas, dormindo em caverna, acendendo fogueira, e os irmãos comendo do bom e do melhor, dormindo numa cama confortável. E Davi estava no campo sozinho. Mas mesmo ele no campo sozinho, Deus já olhava para ele e já viu o futuro rei de Israel. Mesmo você estando nessa prova, mesmo você estando ferido, o Senhor já olha e vê você, a quem ele prometeu, e ele não volta atrás com as suas promessas. Estava lá, sozinho, mas falou assim: é esse que eu escolhi. Os irmãos aqui querem ter destaque, mas o Senhor não olha para destaque, irmãos. E é interessante que quando Deus escolhe, ele fala assim: olha, Samuel, eu achei um homem segundo o meu coração. Porque mesmo sozinho, mesmo lá dormindo ao relento, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele orava o Senhor, ele clamava ao Senhor. É diferente. Mesmo que ele não estivesse aparecendo, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo que você não apareça, mesmo que ninguém esteja te vendo, você tem um negócio com Deus, querido. É a tua intimidade com Deus. Ninguém sabe nas madrugadas quando você chora, ninguém sabe quando você está sozinho, mas Ele está lá te vendo, Ele está lá recolhendo as tuas lágrimas. E tem gente ainda, quando Deus usa um vaso, entrega algo para você, ainda tem gente que fala: isso não vai acontecer, ela está viajando, está sonhando, ainda vem murmurar. Mas Deus conhece a tua intimidade, Ele sabe em quem Ele pode entregar, Ele sabe em quem Ele pode confiar. Quando você recebe a promessa, isso nunca vai acontecer, mas vai acontecer. Mesmo você marcado, mesmo você ferido, mesmo com as cicatrizes, o Senhor escolheu. O Senhor escolheu Davi. E aí, irmãos, eu vou acelerar um pouco. 8h51, glória a Deus. Capítulo 17. Acontece uma situação aqui, e Jessé envia os escolhidos dele. Jessé envia os The Chosen, os escolhidos, para a guerra, os fortões. E interessante que Davi, vem cá, menino de recado, vai levar a comida para os seus irmãos. Olha só, irmão. O camarada fica sempre atrás. Os valentões lá na guerra, mas os valentões estavam com medo lá, sabia disso? Eles estavam lá só na aparência, mas estavam na guerra com medo. E Davi sai com a marmitinha para levar para os irmãos. Aí quando ele chega lá, ele vê uma coisa estranha acontecendo. Ele vê o exército de Israel acuado. Ele vê o exército de Israel com medo. E fala: o que está acontecendo aqui? Ah, tem um camarada aí que está afrontando mesmo. Daqui a pouco o cara parece um gigante, começa a gritar, começa a afrontar. Aí Davi fica escutando aquilo, fala assim: rapaz, mas ninguém vai fazer nada. Irmãos, olha só, ninguém vai fazer nada. Eu vou diante do rei. O irmão já fica com raiva, o irmão mais velho. O que você quer se meter nisso? Está escrito na Bíblia. Olha o que o irmão dele diz aí, 17:28. Por que desceste aqui, e quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Irmãos, ele lá ainda está afrontando o irmão. O que você veio fazer aqui que deixou aquelas poucas ovelhas? Aproveita aquela situação ainda para dar uma espetada no irmão dele. Aquelas poucas ovelhas é a ovelha do seu pai, da qual vocês precisam delas. É aquela ovelha que está trazendo alimento para você. É aquela ovelha que sustenta a nossa casa. E ele ainda desdenha do irmão. O que você largou aquelas poucas ovelhas para vir aqui? Eu falei assim: não, mas eu vou falar com o rei. Eu vou falar com o rei que eu vou lá
e vou encarar esse camarada, irmãos. Davi era um adolescente, querido. Eu quero trazer à tua memória que isso aqui não era um homem que estava falando, isso aqui era um adolescente que estava falando. E o rei, quando olha para ele, fala assim: rapaz, o que esse menino veio fazer aqui? Fala assim: mas eu quero encarar ele. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Rapaz, eu não vou colocar você nessa situação. Eu falo assim: mas eu tenho experiência. Esse sofrimento que você está, esse deserto que você está passando, é experiência com Deus, irmãos. Lá na frente isso vai servir para alguma coisa. Você vai ter ousadia quando você estiver na batalha, porque ele tinha experiência. Ninguém sabia, ele estava isolado, ele estava sozinho, mas ninguém sabia. Ele falou assim: calma aí, eu quero trazer o meu currículo, coisa que meus irmãos não têm, eu tenho. Eu estava lá no campo, veio um leão querer atacar as poucas ovelhas do meu pai, eu agarrei o leão, estraçalhei ele com a mão. E depois veio o urso, eu fiz a mesma coisa. Então se eu fiz isso com o urso, se eu fiz com o leão, eu faço com ele também. Me dê a permissão. 17:14. Volta aí um pouquinho, 17:14. 14. Aí. E Davi era o menor. Percebe, irmãos? Deus não quer grande, querido. Deus não quer destaque. Davi era o menor. E era exatamente o menor que estava nesse contexto aqui. E a Bíblia vai falar: e Deus era com Davi. E ele está nessa peleja aqui, irmãos, e ele vence isso daqui. Eu quero encurtar essa história. E ele começa a ficar famoso em Israel. E aí o Saul é acometido de um espírito maligno. E a todo momento ele é atormentado. E alguém fala assim: ó, tem um menino que ele toca instrumento e Deus usa ele, manda chamar Davi. E quando Davi entra, começa a tocar a harpa, aqueles demônios saem, porque Davi era cheio da unção de Deus. Davi era cheio da presença do Senhor. Não importa se você está na luta, não importa se você está na prova, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é cheio da presença de Deus, e mesmo em luta e meia prova, alguém vai te chamar, porque você tem intimidade com Deus. E Saul gosta daquilo: rapaz, gostei desse menino, olha, avisa aí que ele não vai nem voltar, vai ficar aqui. Ele começa, irmãos, a se destacar, e ele começa a crescer, mas ele já foi ungido rei. E chega uma situação, irmãos, que Saul está extremamente endemoniado e quer matar Davi de qualquer jeito, endemoniado. Ele pega a lança, joga, Davi se desvia, pega de novo, joga, Davi se desvia. 2 vezes tentou matar Davi. E Davi ficou mais cauteloso com ele, mas teve uma batalha que Davi foi, irmãos. E Davi voltou vitorioso. E quando Davi vai chegando em Israel, as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Irmãos, aquilo acendeu a ira no coração de Saul. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma. A partir desse momento, irmãos, a vida desse menino não foi mais a mesma. Olha o que diz aí, capítulo 18, versículo 8. E a gente está aqui trazendo a história para você entender as marcas, as feridas. Ele foi ungido rei. Ok? Samuel 18, versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, e a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir desse momento, ele começa a ser perseguido. A partir desse momento, ele não tem mais sossego na vida dele. E aí, é exatamente nesse momento, quando o Senhor lhe faz uma promessa, e você não consegue entender, porque as coisas não acontecem da forma que Deus prometeu. Você não consegue entender que as coisas até mesmo pioram depois que Deus lhe faz uma promessa. Ou seja, ele estava quietinho, ele estava lá no campo, ele estava sozinho, agora vem alguém, unge ele a rei.
E depois que ele é ungido rei, era para ele ter o quê? Status, era para ele ter fama, era para ele estar num trono. Não, ele está sendo perseguido, mesmo depois que foi ungido. É a mesma história de José. Depois que ele teve um sonho, quem deu o sonho para José foi Deus, irmãos. Os irmãos ficaram com raiva. Quem ungiu Davi rei foi Deus. Deus que mandou ungir. E a partir desse momento ele não tem mais sossego. Ele começa a correr de um lado e para o outro. Se você ficar capítulo 19, 20, 21, você vai ver o tempo todo Davi correndo. E a perseguição ficou tão ferrenha que aonde Davi passava, se ele não achasse Davi e achasse quem ajudasse, ele matava, irmão. Tamanha foi a perseguição na vida de Davi, ao ponto de Saul fazer a loucura de ele parar na cidade de Nob e ele matar todos os sacerdotes daquela cidade, irmãos. Tamanha a loucura que Saul ficou. E aí Davi não tinha mais o que fazer. Davi começa a se esconder. E Davi se esconde numa caverna que todo mundo conhece, caverna de Adulão. Ele está foragido, ele está sendo perseguido. O tempo todo ele está sendo perseguido. Eu fico imaginando ele entrando naquela caverna. Senhor, eu não pedi isso daqui, eu não pedi essa situação, eu não pedi para viver nada disso, mas agora eu estou sendo perseguido, eu estou correndo para um lado e para o outro. Saul está endemoniado querendo me matar, e quem me ajuda ele também mata. E aí ele começa a levar agora a culpa também de quem ajudou, e Saul está matando. E agora ele chega na caverna de Adulão, foragido, escondido. E eu te pergunto, aonde que você está hoje, irmãos? Qual trecho da tua vida que você está? Daquilo que Deus te prometeu até o dia de hoje, aonde que você está situado? Porque Davi estava no deserto, depois ele foi para essa caverna, de vários lugares que ele está sendo foragido, ele não tem um lugar para dormir, ele não tem nem mais aquela caverna, nem mais aquelas ovelhas que acalentavam ele, que aquecia, nem isso ele tem mais. Agora ele está foragido, agora ele está correndo, porque recebeu uma promessa de Deus. Igual José, marcas, feridas, cicatrizes, numa cadeia, longe de casa, preso. José agora Davi numa caverna. E aí começa a chegar na caverna, endividado. Parece que estava ruim para Davi, não? Mas as coisas ainda pioram. Todo mundo que está endividado, sabe como é que era endividado lá? Não é igual hoje não, porque hoje tem muito 7-1 no nosso meio. Dá a volta e a pessoa fica... Mas naquele tempo, ó, cabeça a prêmio. Você não pagava a tua dívida, tinha que correr para lugar de refúgio, caverna, se esconder, porque aí começa, gente endividada que não tinha como pagar a dívida, que estava com a cabeça a prêmio, gente amargurada, gente desgostosa. É a companhia de Davi, irmãos. E aí são essas marcas que a gente vai trazendo, porque quando Deus ele te faz uma promessa e diz que vai botar você em lugar grande, aí vem aquelas pessoas te afrontar, dizendo que não vai acontecer, e fere. E as feridas são na alma, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, até mesmo duvidando de quem profetizou para você. Mas não tinha nada errado aqui com Jessé, não tinha nada errado aqui com a vida de Davi, mas ele estava sendo perseguido, ele estava deixando cicatrizes na vida dele, amargura, e ele está naquela caverna ali amargurado. E aonde que você está hoje? Em relação à promessa que Deus te fez, aonde que nós estamos hoje? Tanto tempo já passou e a gente não consegue entender porque as coisas parecem até que pioraram. E eu digo sempre isso, pode piorar? Pode. E aí ele sai dessa caverna, mas ele ainda está sendo perseguido porque foi descoberto dentro da caverna, irmãos. Se estava ruim ali, dentro da caverna, a coisa ainda pode piorar, porque ele foi descoberto que estava naquela caverna, e ele foge. Samuel 23, versículo 14, e Davi permaneceu no deserto, foi para o deserto, agora não tem mais caverna, agora ele vai para o sol de dia e frio de noite, porque ele foi descoberto naquele lugar que ele estava. Se estava ruim na caverna, agora ele vai para o deserto.
E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Todos os dias. Preste atenção no final da frase. Porém, Deus não o entregou na sua mão. E nessa peleja toda, você pode pegar aí, ó. E Deus era com Davi, e Deus era com Davi. Assim, irmãos. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo, Deus ainda continua com você. Não tem nada de errado na tua vida, não tem nada de errado na tua história. Senhor, mas eu sou tua serva, e por que está acontecendo na minha casa? Aconteceu com Davi, não tem nada de errado, a promessa continua de pé. E ele estava no deserto, indo para um lado e para o outro, e Deus estava com ele. Entenda, irmãos, o que Deus está falando para nós. Entenda o que Deus está fortificando e fortalecendo a nossa fé. Nós estamos vivendo momentos de glória nessa igreja, onde nós temos palavra, onde nós temos unção, onde estamos sentindo a presença do Senhor, porque Ele é fiel. Ele prometeu e vai até o final. Não tem nada de errado com você. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, e eu já vou caminhando para a parte final. Os estudiosos vão dizer que Davi foi ungido rei, preste atenção nesse detalhe, entre 12 e 15 anos de idade. Porque a gente, com essa questão de data, a gente não pode ser preciso. Entre 12 e 15 anos, um adolescente. Você sabe quanto tempo da unção até ele sentar à cadeira de rei, quanto tempo ele pelejou, irmãos? Alguém sabe? Os frequentadores da escola bíblica dominical da nossa igreja, você sabe quanto tempo que Davi ascendeu ao trono, com essa palavra, da onde ele foi profetizado e quando ele ascendeu ao trono? Eu vou dizer logo de passagem que ele não ascendeu ao trono de uma vez não, foi em 2 etapas, ainda tem isso. 18 anos sendo perseguido, 18 anos lutando pela sua vida, para ter a promessa de Deus em suas mãos. E depois que ele é rei de Judá, ele é aclamado rei, porque chega a notícia: olha, Davi, Saul e os 2 filhos morreram na guerra. Você acha que Davi ficou alegre com isso, irmãos? Ficou não. Porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Ele ficou triste com aquela notícia. Ele fez um salmo, irmãos, em homenagem a Saul. Olha que coisa, irmãos. Ele fez um salmo em homenagem a Saul e seus filhos, um tributo para que a nação cantasse, em homenagem à memória de Saul, o perseguidor cruel da vida dele, 18 anos perseguindo. E a gente começa a aprender que mesmo aquelas pessoas que te perseguem, irmãos, o Senhor manda você orar por ela, porque ela não está na visão que você está. 18 anos. E depois ele assume o trono de Judá, e mais 7 anos e meio para assumir todo Israel. Então veja, irmãos, o tempo que Davi levou para que o Senhor trouxesse a ele aquilo que ele prometeu. Não tem nada errado com a tua vida, não tem nada errado com a promessa que Deus te fez. Eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Deus. Marcas, feridas, cicatrizes. 18 anos sendo almejado, correndo igual um animal pelos campos para receber a promessa do Senhor.